Então, olha só, pessoal. HTML, ele vai consistir em uma série de elementos. Então, vocês lembram lá que semana passada a gente viu que a gente vai ter a camada de estrutura, a gente vai ter a camada de apresentação e a gente vai ter a camada de comportamento. Nesse caso, o HTML aqui, ele vai representar para a gente a camada de estrutura. E aí, a gente vai ter dentro dessa estrutura várias marcações, que ele tá definido como markup, e que a gente normalmente se refere para facilitar como tag. Então, se você quer representar um elemento, você abre a tag daquele elemento. Se você quer representar uma imagem, você abre uma tag de imagem. Se você quer representar um parágrafo, você abre uma tag de parágrafo. Então, é mais fácil de se referir assim. E também a gente vai ter o conceito que vocês já devem ter ouvido falar aí, de hypertext. Hypertext é nada mais do que links. Então, você coloca um link dentro de uma página e você consegue conectar as páginas entre si. Seja pensar as páginas dentro do seu próprio site, ou se você pensar em definir ligações com páginas de sites diferentes. Então, você pode ter dentro da sua página um hipertexto, um link, que vai te levar a outro site, a outra plataforma, ou outra empresa, conforme vocês forem fazendo. Ou simplesmente outra estrutura, outro site. Então, basicamente é isso. Você vai ter as tags e os links. E o link, nesse caso, também tem uma tag específica para ele. Então, como é que faz? Ó? O HTML, ele tem uma hierarquia bem definida. Vocês conhecem a palavra hierarquia? Sim, conhecem? Então, tá. A hierarquia dele é bem definida. Você vai conseguir, olhando dentro de um documento HTML, saber quais são os elementos que se relacionam com quais devido a essa hierarquia. Mas, normalmente, ele vai ter ali, ó, como vocês estão vendo, ó, uma tag de abertura e uma tag de fechamento. E no meio dessas duas tags, a gente vai ter o conteúdo dessa tag. Assim ficou um pouquinho difícil de entender, mas nesse próximo slide aqui, vocês vão entender melhor. Chegou aí? Então, olha só, eu tenho ali ó, uma tag que representa um parágrafo, P. E aí eu abro aquela tag, coloco o meu conteúdo no meio dessa tag, e depois eu tenho uma tag de fechamento que representa, representado pela barra e o nome da tag que você abriu. Então, toda tag que você abrir, ela vai ter uma tag correspondente com o mesmo nome, exatamente igual, só que com uma barra antes do elemento. Só que, como esse próprio slide já fala aí, ó, algumas vezes você vai ter algumas tags que elas não necessitam de conteúdo. Se a tag não necessita de nenhum tipo de conteúdo, ela não precisa ter fechamento. Então, exemplo ali embaixo. Ó. A gente tem algumas tags com elemento vazio. A tag BR, a tag HR e a tag IMG. Depois a gente vai ver cada uma delas, mas basicamente BR significa break. E o break significa que você vai criar uma linha, você vai pular uma linha dentro do seu documento HTML. O HR é você criar uma linha horizontal na sua tela. Então, ele vai desenhar uma linha que vai de ponta a ponta. Então, é horizontal row, por isso HR. E você vai ter a tag de imagem. E aí, nenhuma dessas tags tem conteúdos internos. São só representações ou eles desenham algo na tela. Então, não tem necessidade de você ter uma tag de fechamento. Fora isso, as outras que têm um elemento dentro, que têm conteúdos dentro, todas elas começam e fecham. Elas abrem
e fecha. Outra coisa que pode ter dentro de uma tag. A tag ela pode ter atributos. Então eu tenho ali. Só um minutinho aqui que eu vou ver o que está acontecendo. Meu cachorro ele não para de latir. Pronto, cheguei. Olha só. Nós temos as tags de abertura, de fechamento da tag, né? As formas de você abrir e fechar uma tag, e você também vai ter alguns atributos que são definições, são configurações para essa tag. Então, vocês vão perceber ali ó, que todas as configurações de atributo, elas acontecem na tag de abertura. Então, quando eu abrir uma tag, seja ela qual for, e eu quiser colocar algum atributo dentro dela, vai ser nessa parte. Então, por exemplo, a abertura simples do P, deixa eu voltar aqui, é só o P cercado com um menor que e um maior que. Quando eu preciso de um atributo dessa tag, eu coloco esse atributo dentro do menor que e do maior que junto com a tag. E aí eu vou ter aqui, por exemplo, esse atributo chamado class, ele tem uma configuração, e essa configuração vem antes de eu ter o símbolo do maior que. Aqui eu tenho o conteúdo, e depois eu fecho ele normalmente. Então, essas características aqui, esses atributos, normalmente eles definem ou comportamento ou propriedade do elemento. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, que vocês estão vendo, é a estrutura básica de toda a página HTML. Eu tenho ali, ó, na linha número 1, a palavra doctype HTML, é a minha tag de abertura HTML, e lá embaixo, na linha 9, fechando essa tag, eu tenho o barra HTML. Então, significa que tudo que está dentro, entre a linha 1 e a linha 9, é conteúdo da tag HTML. Isso ficou claro? Ficou meio confuso para vocês? Está tranquilo? Como a gente viu lá na hierarquia. Tudo que está entre a abertura e o fechamento é conteúdo. Então, se é conteúdo de HTML, eles são filhos do HTML, ok? E aí nós temos essa tag ali. Depois a gente vai ter a tag head. Nós vamos ter a tag title. Nós vamos ter a tag body. E finalizando a tag HTML. Cada uma delas tem uma função muito específica. Então vamos lá. Cada uma delas aqui. Ó. Essa tag 2 aqui, ó. HTML que abre, HTML que fecha. Ela serve para indicar aonde exatamente a minha página começa e onde exatamente a minha página termina. Se eu não tenho essa indicação, o meu navegador costuma quebrar o meu site. Então eu preciso dessa tag aberta e fechada certinho para que o meu navegador não perca nenhum tipo de informação. Depois nós temos ali na linha 3 o head, que termina na linha 5. O head ele vai ser responsável por conter todas as configurações do meu site, da minha página. Então, no head, tudo que você definir são configurações. E aí no body, na linha 6 até a linha 8 ali, ele representa o corpo da minha página. Então é uma analogia muito humana mesmo. Então você tem a cabeça, as configurações, e você vai ter o corpo que vai ser o conteúdo. Então, na cabeça você configura, no corpo você apresenta essas configurações e as representações. Tem um detalhe bem importante aí que talvez tenha ficado um pouquinho confuso. Ó. A tag HTML começa na linha 2 e termina na linha 9, mas na linha 1 tem
um símbolo ali escrito doctype HTML. Então, é bem curioso o seguinte. Vocês já imaginaram, quando vocês entram numa página, como que essa página sabe diferenciar o que é uma página, o que é um site, o que é um PDF, o que é um Word, o que é uma música ou o que é um vídeo? Essa, essa primeira linha ali, ó, é a definição do tipo daquele, daquele arquivo que está sendo executado. Então, a partir do momento que o meu navegador encontra na primeira linha da minha página, do meu arquivo HTML, a descrição assim, ó, o tipo desse arquivo é HTML, ele sabe que dali para baixo ele vai ter que interpretar tags HTML. Se ele não tiver o doctype HTML, tiver outro doctype, ele vai saber qual é a diferença de como ele precisa tratar esse tipo de arquivo. Por isso que, às vezes, quando a gente abre um PDF no navegador, já devem ter feito isso, ele não abre uma página, ele abre o arquivo diretamente no visualizador de PDF. E aí, se você abre uma página, ele abre na visualização no modo página. Então, ele consegue, através do tipo de arquivo, identificar o que ele precisa fazer com cada um dos elementos que ele vai apresentar. Ok? Na primeira linha ali eu tenho o tipo do arquivo, que ele vai, que o próprio navegador vai interpretar. Depois eu vou ter a abertura da minha tag HTML, a abertura da minha tag head, a abertura e fechamento da minha tag title, depois o fechamento da head, a abertura do body e o fechamento do body e o fechamento do HTML. Então é mais ou menos como se eu dissesse o seguinte: o HTML tem dentro de si o head e o body. O head tem dentro de si o title. Como se eu falasse assim, ó. Title é filho do head e o head é filho do HTML. Então, vou mostrar algumas coisinhas para vocês aqui agora. Deixa eu só abrir. Chegou, ok. Esse aqui o a IDE, o software que eu falei para vocês que eu gosto de utilizar. Eu gosto nessa versão que as cores não confundem, dá para a gente entender bem o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar uma página, eu vou salvar a minha página lá na minha área de trabalho e ela vai se chamar 2026.html. Vocês sabem, vocês se lembram disso, que se eu não coloco qual é a extensão do meu arquivo, Windows e outros softwares, eles não sabem o que fazer com aquele arquivo, eles não sabem qual é o software padrão que abre, eles não sabem o que tem que fazer com esse arquivo, então tem algumas coisinhas que não são, que são definidas a partir do tipo de arquivo que eu estou utilizando. Então, só para ficar bem claro para vocês aqui. Por exemplo, o Sublime, eu criei o arquivo vazio, que vocês conseguem ver, está vazio, sem título. A partir do momento que ele está sem título, bem aqui embaixo do lado direito, ó, o Sublime entende que eu estou trabalhando com texto puro, texto plano. Vai ser só eu salvar como HTML aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Salvei. Ele mudou o nome aqui do arquivo e aqui embaixo ele entendeu que eu estou trabalhando com o arquivo HTML. Então, a partir de agora, ele vai conseguir usar o esquema de cores do HTML e a gente vai conseguir ter noção de várias coisas que sem a extensão o software não ajuda. Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou abrir a minha tag HTML. Ó. HTML, achei, e aí depois eu tenho HTML. Essa aqui é a minha tag HTML. O Sublime, quando vocês instalarem, vocês vão descobrir que ele ajuda muita coisa. Então eu só vou vir aqui, ó, tá vendo? Só abrir a tag e digitei o H. Ele já me deu um monte de autocompletar. Se eu só escolher essa primeira aqui, ó, de HTML com Enter, ele já vai fazer todo o preenchimento
do que eu preciso para fazer a minha página funcionar perfeitamente. Então, ele colocou o doctype, colocou a tag de HTML, colocou a tag de heading de cabeçalho, colocou o title, colocou o body. O que isso aqui faz? Falei para vocês que o cabeçalho, o head, são as configurações do site. Mas o que é title? Olha só. Meu primeiro site. Vou salvar aqui, ó, e vou utilizar isso aqui, ó. Open in Browser. É só clicar com o botão direito em qualquer lugar do HTML e ele vai oferecer, o Sublime oferece para abrir esse browser, abrir esse arquivo no browser. Abrir aqui, vou puxar aqui para vocês verem certinho. Ele criou, ele abriu a minha página aqui, ó. E a tag que vocês viram como title aqui, ele apresenta a informação bem aqui em cima, ó. Vendo a tag? Meu primeiro site. Essa tag de title, ela serve para eu configurar o meu navegador e mostrar que a página tem um nome e esse nome é meu primeiro site, de acordo com o que eu defini aqui. Tudo que eu colocar aqui dentro do body, ó, conteúdo do site, ele aparece aqui, ó. Então, todo o conteúdo que eu preciso demonstrar no meu site, ele é conseguido através de simplesmente eu colocar dentro do body a minha informação. Outra coisa aqui, ó. Eu não coloquei nenhuma tag ao redor. Funciona? Funciona. Ele faz ele coloca o elemento lá, só que não tem nenhum tipo de formatação. Diferente, se eu fizer o seguinte, ó, eu vou abrir uma tag de parágrafo, que vocês já viram que existe, e vou colar. Se eu colocar mais tags de parágrafo, ele vai formatando já os meus elementos um embaixo do outro. Se eu coloco 100, vou mostrar aqui para vocês o que acontece. Eu coloco simplesmente sem formatação nenhuma, ele coloca tudo ao contrário, ele coloca tudo espalhado, ó, fica um em cima do outro, fica tudo fora de formatação, não fica uma coisa legal. Então a gente tem que usar as tags ao nosso favor para organizar a nossa página. Lembrando aqui, ó, HTML é a minha estrutura, define que dentro dele tem elementos HTML, esses elementos são as tags e os links. O head define as configurações e o body define o meu conteúdo. Aí lá no slide vocês vão ver que tem toda essa informação já dividida em bloquinhos para vocês entenderem cada uma das coisas. Outra coisa que é importante, vocês já devem ter entrado em uma página qualquer. O acento correto, cedilha corretamente, algumas informações de língua portuguesa não são apresentadas corretamente. Por que isso acontece? Todos os navegadores, a maioria dos softwares, eles são feitos como padronizados para funcionar na língua inglesa. A língua inglesa não tem alguns caracteres que existem em línguas latinas e em línguas de outros lugares. Então, a gente costuma ter que informar para o navegador que aquela página que ele está utilizando a partir de agora, ela utiliza caracteres latinos, então ele precisa entender, ele precisa procurar por acento para informar esse acento certinho, ele precisa procurar por cedilha, alguns pontos, algumas coisas que só existem na língua latina. A gente faz isso definindo o char set ou codificação da nossa página.
Isso pode parecer um pouco difícil, mas é simplesmente você vir aqui, ó, na cabeça e dizer assim, ó, char, set, desculpa, meta, e aí ele já aparece para completar aqui, ó, meta, char set, UTF-8. A partir desse momento aqui, ó, eu já não tenho nenhum problema com codificação de acento no meu site. Então, essa aqui é uma tag, seguindo aquela definição que vocês já viram. Ela não tem conteúdo, então ela não precisa de uma tag de fechamento, ela não precisa de um braço de fechamento. Ela é uma tag de configuração e só fica no cabeçalho. Se eu coloco essa tag aqui no body, não funciona, porque o body está ali para definir o conteúdo do meu site, não a configuração. Então, dentro da cabeça, eu configuro que eu vou utilizar acentos latinos e configuro que o título do meu site é esse aqui. Estrutura básica, e aí tem os comentários para vocês entenderem. E aqui é um exemplo de atividade. Essa atividade aqui, ó, vocês podem fazer, e do jeito que ela está mostrada aí, esse código está colocado, ele precisa exibir exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, esse div aqui, ó, esse elemento, ele vai ficar disposto dentro do body e ele tem uma tag de configuração para que ele consiga produzir esse efeito aqui no seu navegador. Ok? Então, já entenderam como é a marcação do HTML. Eu preciso dizer para o navegador que existe tags HTML para serem processadas, e depois eu preciso criar essas tags para serem processadas. Esse é um exemplo. Então, eu estou criando ali uma div é uma tag que a gente normalmente traduz por caixa, é uma caixa, e aí ela tem umas configurações específicas ali. Ela vai ser laranjada, ela vai ter um tamanho de 100%, ela vai ter uma altura específica, e dentro do conteúdo vai estar escrita a palavra header. E aí tem um negócio interessante. Vocês viram lá atrás que tem o head, cabeça. Aqui você vai ter o cabeçalho. Então, normalmente quando você entra numa página, você tem uma barra e ela exemplifica, ela mostra e ela te diz o nome do site, ela te mostra um menu para todas as coisas que tem do site, ela coloca uma foto, ela coloca uma imagem, alguma coisa para marcar que aquele site, o que aquele site faz. Isso normalmente a gente chama de cabeçalho. Cabeçalho de um site. Da mesma forma que vocês fazem cabeçalho de trabalho, quando vocês vão colocar lá o nome do professor, o nome de vocês, vocês fazem um cabeçalho. Ou, antigamente, quando vocês iam escrever algum ditado, vocês começavam lá. Corumbá, 20 de setembro de 2002. Aí, disciplina, colocava o nome da disciplina. Professor, colocava o nome do professor. Isso também era um tipo de cabeçalho daquilo que vocês estavam fazendo. Para a gente, cabeçalho aqui, ele vai representar informações específicas da página. Beleza? Alguma dúvida dessa parte de criação de tags?